Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, dia 18 de abril. Primeiro, peço desculpas pela voz que realmente está bastante ruim, ainda me recuperando aí de uma gripe bastante forte, mas vamos embora falar de Corinthians, que amanhã pega o Argentino Júniors pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América, e talvez a maior dúvida aí seja com relação à presença ou não do meia Juliano, que acabou sofrendo um edema no olho. Hoje será reavaliado e aí sim saberemos se ele vai ou não enfrentar a equipe do Argentino Júnior. Outro assunto também importante é sobre a renovação do contrato do zagueiro Bruno Mendes. Você vai saber aqui a pedida que ele fez para o Corinthians, quanto o Corinthians ofereceu como uma contraproposta. E essa contraproposta eu já adianto para vocês. Ela não agradou ao uruguaio. E para finalizarmos, outro argentino oferecido ao Corinthians, assim como o Matias Rojas, tem mais um jogador que foi oferecido à equipe corintiana e, mais uma vez, foi recusado. Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Se inscreva aqui no canal se você for novo, deixa seu like e bora falar de Corinthians. 12 em Campo News desta terça-feira, chegando para trazer as informações aqui do Timão para você. E a gente começa falando sobre o meia Juliano, tá? O Juliano que na partida contra o Cruzeiro acabou sofrendo uma bolada no olho, foi substituído sem estar enxergando muito bem ali com um dos olhos e sofreu um edema, foi constatado um edema no olho do Juliano. Ele já está bem melhor, passou por uma série de avaliações, está bem melhor, mas a presença dele na lista dos relacionados e se ele poderá ficar ou não à disposição do Fernando Lázaro vai depender dos exames que serão realizados hoje, durante o dia. Só depois dessa avaliação é que saberemos se o Juliano será desfalque para essa partida. O Juliano, que com o Fernando Lázaro virou um titular da equipe. Não tem mais um inchaço, ele já enxerga normalmente, mas como se trata de uma região muito sensível, muito delicada, é o olho, todo o cuidado é pouco em relação à recuperação do Juliano, mas hoje passará por exames e provavelmente reforce a equipe contra o Argentino Júnior, tá bom? Então, no resto, não tem nenhuma novidade com relação a mais desfalques, segue Renato Augusto fora, segue Rafael Ramos fora, segue Júnior Moraes fora, né, que são jogadores ali, à exceção do Renato Augusto que vinha atuando, o Rafael Ramos e o Júnior Moraes, esses pouco participam de qualquer partida do Timão, tá bom? Então, a única dúvida para esse jogo é com relação ao Juliano. Digo dúvida em relação aos jogadores titulares. Bom, bora falar sobre mais um argentino que foi oferecido ao Corinthians. Mais um argentino oferecido ao Timão, gente. Mais um. E olha, eu vou falar para vocês. Deixa eu só consertar aqui, né? Aí. A gente falou ontem aqui sobre o Matias Rojas, né? E o Corinthians disse não. O Matias tem 27 anos de idade, está em final de contrato com o Racing, da Argentina. E os seus agentes estão no Brasil, inclusive tentando ali um emprego para ele. Foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido ao São Paulo, foi oferecido ao Palmeiras. O Vasco e o Botafogo ficaram de olho no jogador, mas entenderam que o pacote para trazer o Matias Rojas é muito caro. Ele é um bom meia, mas o Vasco e o Botafogo entenderam que o pacote aí fica muito caro. O Matias Rojas pede em torno aí de 600 mil por mês de salário. O salário não é dos mais altos, mas tem a questão de luvas, que ele pede um bom valor, são 22 milhões de reais. E esse valor poderá, é uma condição que eles oferecem, tanto o Matias como seus agentes, para que o clube dilua isso durante 36 meses, que é o tempo de contrato, 3 anos, que ele pretende. Então, seriam 22 milhões diluídos aí em 36 meses, vai dar, entre salários e luvas, 1.200.000 reais por mês. Eu quero saber sua opinião aí, se você acha que vale a pena
investir e apostar em um jogador com esse salário, né, que tem 27 anos de idade. Eu acho que a idade é uma maturação perfeita, é um jogador que está no seu ponto alto ali de carreira. É um jogador importante, é um jogador que tem muita qualidade. Nessa temporada fez 12 partidas e 8 gols. São 8 gols marcados em 12 partidas. E ele é um meia, né? Então, e tem uma assistência ainda. Isso considerando ali entre todas as partidas que ele fez nessa temporada. É um bom número, os números agradam, mas o Corinthians rejeitou o Matias Rojas. E aí, no pacote, veio o Maximiliano Meza, tá? O Maximiliano Meza. Aliás, eu falei argentino, né, do Matias Rojas, perdão. O Matias Rojas não é argentino é o Maximiliano Meza. O Matias Rojas é paraguaio, tá? Só para deixar claro aqui, perdão. Matias Rojas é paraguaio. Então, o argentino é o Maximiliano Eduardo Meza, tá? Ele tem 30 anos de idade, 1,81 m. Ele é um jogador que atua mais pelo lado direito do campo ali, mais à frente, e tem contrato ainda até dezembro de 2023, tá? Com o Monterrey do México. É um atleta que também não foi muito bem avaliado pela comissão técnica do Corinthians e nem pela diretoria, mas foi oferecido, e mais uma vez o Corinthians disse não. O Corinthians segue aí buscando um meia, mas será realmente definido isso só na janela, na abertura da próxima janela, dia 3 de julho. Então tá aí, Maximiliano Meza, 30 anos de idade, tá? Que joga atualmente no Monterrey do México. Mais um jogador oferecido e mais um jogador que foi rejeitado, recusado pelo Timão. Argentino Júnior chega para o jogo amanhã na 8ª colocação da Liga Argentina, tá? É uma equipe que está ali, que são 28 clubes, né, na liga lá, então ele está em 8º lugar. Mas tem uma campanha razoável, né? O time que marcou 15 gols na temporada, sofreu apenas 8, mas é dirigido por um treinador que é muito disciplinado. Ele trabalhou durante 3 anos com o Pepe Guardiola, tá? Então é um treinador que vem para dar trabalho, é um treinador que vem para complicar a vida do Fernando Lázaro. Ele tem deixa eu até pegar o nome dele aqui que eu anotei, é o Gabriel Milito, tá? Ele é o Gabriel Milito, tem 42 anos de idade e trabalhou 3 anos seguidos com o Pepe Guardiola, então ele entende, assim, ele tem muita filosofia do Guardiola. Vamos ver o que ele vai aprontar para cima do Corinthians amanhã, tá bom, minha gente? Pessoal, para a gente encerrar o vídeo de hoje, enquanto temos voz, falando sobre o zagueiro Bruno Mendes, tá? A situação do Bruno Mendes segue indefinida. O Corinthians se reuniu com os empresários do atleta na sexta-feira. O Corinthians fez uma proposta para ele. O Bruno hoje recebe R$350 mil por mês. O Corinthians chegou a R$500 mil por mês. O problema é que tanto, evidentemente, o jogador como seus agentes querem algo na casa dos 800 mil. Eles querem um salário compatível ali com o salário do Gil, com o salário do Balbuena, os jogadores que atuam mais como titulares, e o Bruno hoje ele é um titular, então eles entendem que a equiparação salarial é justa. Então, eles querem 800, o Corinthians ofereceu 500 e ele ganha 350. Você acha que 500 está bom? Vale manter o Bruno Mendes por 500? O Inter está de olho. O Inter só está esperando uma definição dessa situação para levar de volta o Bruno Mendes, que fez muito sucesso no time gaúcho, foi titular, jogou mais de 40 partidas. O torcedor do Internacional gosta muito dele, a comissão técnica, a direção. Então o Inter está ali, só esperando essa definição entre Corinthians e Bruno Mendes e seus agentes. Ontem foi trazida a informação
de que os agentes do Bruno Mendes estão em Porto Alegre para uma reunião com a diretoria do Internacional, para tratar também de propostas, né. Então eles estão ouvindo os 2 lados. Se isso realmente acontecer, na minha opinião, mostra uma falta de ética muito grande. O jogador tem contrato com o Corinthians até dezembro. Eles conversam com o Corinthians na sexta e na segunda pousam em Porto Alegre para uma reunião com o Inter. É, no mínimo, uma falta de ética muito grande. Eu acho que não é por aí o caminho, né. Então, a partir do momento que o jogador não for renovar, que já saiba que ele não vai renovar, que ele tem o desejo de sair, tudo bem, ele tem todo o direito de seguir a sua vida, mas ele continua empregado, ele tem contrato com o Corinthians, provavelmente jogará amanhã a partida contra o Argentino Júnior, mas os seus agentes estão aí negociando com o Internacional também. Então vamos esperar o que vai acontecer. Essa situação já está causando muito incômodo ao torcedor corintiano. Muita gente falando, se o Bruno Mendes quiser sair, que vá. Bruno Mendes não vale 800 mil. Aí é uma opinião pessoal, eu acho que não vale. Eu acho que os 500 está muito bem pago para o Bruno Mendes, muito bem pago, pelo futebol que ele ainda joga. Então, é uma situação que ainda será definida pela diretoria do clube. A gente volta. Espero que com a voz um pouco melhor. Desculpem, mas ainda estou falando assim muito devagar por uma questão realmente de garganta que está pegando. Tá bom? Obrigado pela companhia. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos bater 25 mil aí essa semana ainda. Tá bom? Grande abraço para vocês e eu te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Tchau, tchau.